Bom, pessoal, a gente abre o dia de hoje falando de reforma tributária, o impacto da mesma sobre o nosso setor de telecomunicações. Tá? A gente tem as diversas aspectos aí em discussão, é um tema muito complexo. Eu disse aqui para o colega Manuel Júnior, quando fui convidá-lo, que até o COMP tem uma preocupação com competição justa, né? Então, os objetivos de simplificação, uniformização de tributos, tentar o fim de uma guerra fiscal, reduzir litígios, para a gente isso é muito importante. Então, eu vou convidar aqui o Gabriel Mânica, do Castro Barros Advogados, que trabalha aqui conosco também no Comitê Tributário, para se juntar aqui a gente. Obrigado, bom dia, Gabriel. Vai coordenar o nosso painel. A gente também está com o diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Manuel Júnior, a quem eu agradeço o prestígio aqui em participar do nosso simpósio. Bom dia, Manuel. Aqui da casa, representando, né, o IDP, os professores da casa, a pesquisadora, a professora Tarsila Fernandes. Bom dia, Tarsila, obrigado por participar aqui conosco. E também o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do governo, que tem debatido os temas da reforma tributária. O Reginaldo já está aqui? Se pudesse juntar aqui para a gente começar o debate. A gente tem o deputado Aguinaldo Ribeiro, que vai vir depois para fazer umas palavras aqui para a gente. Ele é o relator da reforma tributária. Está num outro evento que houve um atraso, então ele não vai poder participar desse painel. Tá? Então, só o Reginaldo pode se juntar a gente aqui, para a gente começar. Está atendendo uma ligação. Bom, Gabriel, vou passar a bola para ti, para começar, e o deputado Reginaldo se junta aí, tá bom? Claro, Luiz. Temos que ter flexibilidade aqui, é o nosso mantra aqui, tá bom? Obrigado, bom dia. O formato ajuda, né? Essa informalidade. Bom, primeiro, parabéns pelo evento. Obrigado. Gostaria de agradecer a Telcomp, a todas as associadas, em nome do presidente, Luiz Henrique, do presidente do Conselho, Tomás Fux. Enfim, muito legal participar esses 2 dias. A gente inicia o segundo dia tratando sobre um tema que é absolutamente relevante, que é a reforma tributária. Aliás, tudo que diz respeito à tributação é muito importante para o setor de telecomunicações. Não é à toa que a Telcomp mantém um comitê permanente com diversas discussões mensais, aí, praticamente reuniões mensais com os associados. Mas, nesse momento de reforma tributária, é claro que as preocupações do setor, elas se amplificam, né? E a expectativa também. Então, para que a gente possa ter um maior entendimento de onde a gente se encontra, quais as expectativas, em que medida o nosso setor, que é tão importante, vai ser considerado nesse processo, ou está sendo considerado, que nós estamos aqui hoje para tratar pelos próximos minutos sobre a reforma tributária. Então, já agradecendo a presença dos palestrantes, gostaria de passar a palavra para o deputado Reginaldo Lopes, que exerce um papel importantíssimo na reforma tributária, coordenando, inclusive, o grupo de trabalho, para que ele apresente suas considerações gerais e as expectativas e os pontos de atenção aqui para o setor de telecomunicações. Deputado, com a palavra. Bom dia, né, para todos e todas, meus parceiros aqui do painel, um bom dia. Quero iniciar dizendo que é um momento importante para o país, porque, de fato, eu considero a reforma tributária como a reforma mais estruturante para a economia brasileira. Nós estamos conduzindo esta reforma como uma reforma do Estado brasileiro, como uma reforma para o setor produtivo. O sistema atual tira dos senhores, das senhoras, de todos os investidores, a possibilidade de competitividade nacional e internacional. É um modelo que é super cumulativo, né? Em especial para o setor de telecomunicações, que é um setor de muita tecnologia, requer muitos investimentos e sempre é necessário estar renovando esses investimentos.
né, com um prazo de depreciação pequeno e de altos custos. E o nosso modelo hoje é um modelo que não gera crédito, se gera crédito, não consegue restituir os créditos, e muito de cumulatividade tributária, né? E costuma ter cumulatividade nos 3 entes federados, né? Nós conseguimos criar imposto sobre consumo nas 3 instâncias. Portanto, esse modelo novo que nós estamos debatendo, que é um modelo internacional, não cabe invenção quando se trata de matéria tributária, né? Tem pouco espaço para invenção, tem pouco espaço para briga ideológica, né? É sempre buscar as boas experiências, boas práticas internacionais. No caso do modelo de cobrar só do valor adicionado nas etapas produtivas, eu acredito que para o setor de telecomunicação será extremamente importante para o desenvolvimento, tendo em vista que também tudo que for considerado investimento é desonerado, né? O Brasil cobra, na fase do investimento, impostos. Isso também prejudica o ambiente, o ecossistema de novos negócios. Portanto, eu acredito que é uma reforma importante para modernizar o Estado brasileiro, para diminuir o custo no processo de produção, diminuir o custo do Brasil, né? É evidente que o Brasil ainda precisa de inovação tecnológica, precisa de qualificação profissional, infraestrutura, mas se a gente pudesse fazer uma análise do custo, o que representa esse custo do Brasil, os estudos apontam que 80% é o nosso sistema tributário, esse sistema super cumulativo, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o Brasil ganha muito, todos os setores econômicos serão fortemente impactados, evidente. Se a economia brasileira passa a ter uma presença nacional, internacional, maior, com mais presença, permitindo, por exemplo, competir com os importados, porque quando eu falo de competitividade, eu também estou falando que o Brasil tem perdido o mercado interno. É só olhar os dados, como cresce o varejo e como é o desempenho da economia de bens manufaturados, por exemplo. Do ponto de vista internacional, é escandaloso a acumulatividade dos nossos déficits na importação e exportação de bens manufaturados. No ano de 2022, chegamos a 128 bilhões de dólares, né, na relação exportação e importação de bens manufaturados. É bom lembrar que cada $1 bilhão significa, no mínimo, 30 mil empregos diretos nesse setor da indústria de transformação. Isso tem feito com que o Brasil perca cada vez mais oportunidade e também o espaço de exportar com valor agregado. Nós estamos vivendo um novo tempo, em especial depois da pandemia. O debate de você ter uma política mais regional, né, desenvolver as cadeias globais mais por territórios, pode permitir um reposicionamento do nosso setor, em especial da indústria de transformação. Mas, nesse sentido, para a gente corroborar, né, com essa nova conjuntura, é fundamental também a gente criar um novo modelo tributário que permita tirar, né, essa desvantagem, porque é impossível competir hoje, tendo aí, depende da cadeia produtiva, um custo tributário, um resíduo tributário de 8% até 15%, quanto mais longo for a cadeia produtiva. Então, nesse sentido, a reforma ela traz essas vantagens, né? Não só simplificar, mas ela corrige todas essas distorções, né? Consolida não mais cobrar imposto da exportação, né? Você tem que exportar o serviço, o direito, a mercadoria, e não tributos, né? Ao mudar para o destino também, consolida que na exportação não teremos tributação, né? Desonera os investimentos, acaba com essa guerra, né, jurídica, né? Essa guerra de contencioso e litígio que o Brasil tem, quase um PIB na justiça, né? Seja no administrativo ou no judicial. Isso é péssimo, porque nós estamos falando do imposto sobre consumo,
que já foi cobrado, embutido, eu costumo dizer escondido, né, no serviço ou na mercadoria, mas esse dinheiro também não chegou nos cofres públicos. E aí, quanto poucos pagam, os que pagam têm que pagar sempre maior carga tributária para sustentar as políticas públicas, né? Porque quando você tem um sistema de base ampla de tributação, você pode criar aquela máxima, se todos pagam, todos podem pagar um pouco menos. Então, nesse sentido, também parar de tentar compreender o que é serviço, o que é mercadoria, no século XXI é fundamental. Essa linha ficou tênue, é muito difícil, né? Os senhores mesmos trabalham com um setor que é mais fácil dar o celular e cobrar só o serviço, né? Considerar o celular como serviço é melhor que cobrar como mercadoria, porque aí, com certeza, serão menos tributados. Mas isso cria uma erosão na base tributária brasileira enorme, né? E não é só o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações serve bom exemplo, né? Eu sempre pergunto nas palestras, o celular é uma mercadoria ou um serviço, né? Eu já começo perguntando assim. Então, de fato, esse é o grande desafio. Mas vários outros setores também mudam a classificação do seu produto para não pagar ou pagar menos impostos. Então, isso vai tudo para a justiça. E aí nós estamos vivendo uma situação de um contencioso inobre, de uma insegurança, não só. A insegurança também é péssima para todo o ecossistema, para todo o ambiente de negócio no país. Então, nós vamos também, além de corrigir, além de simplificar, corrigir todas essas distorções. E sem falar que cobrar no destino é mais democrático, né? É um critério de distribuição da arrecadação muito melhor, menos concentrador de riqueza, né? Deixar o imposto na origem é muito concentrador de riqueza. Amplia as desigualdades territoriais, regionais, né? Então, é fundamental também esta mudança para o destino. E, pela primeira vez, nós conseguimos unidade federativa, né? Os estados produtores compreendem que isso é importante para o país, olhar para o Brasil como um todo, né? Estados como Rio, Minas, São Paulo, Porto Alegre, né? Ou seja, Rio Grande do Sul, melhor dizendo, todos os estados com maior número de parque tecnológico compreendem que é importante, nesse momento, considerar que o imposto deve ser no destino, né? E, com isso, também acabamos com a guerra fiscal, que mostrou ser ineficiente, né? Ineficaz, disfuncional no século XXI. Ou seja, nós precisamos de um outro modelo que venha enfrentar as desigualdades regionais, né? Os contrastes regionais. E aí nós apostamos muito na criação de um novo mecanismo que tornará nosso sistema federativo mais colaborativo e menos de concorrência, que é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que o nosso governo, o ministro Fernando Haddad, tem assumido o compromisso aí de fazer o aporte exclusivo pela União. Então, acho que nós estamos aí num momento de um grande alinhamento político pela reforma, né? Tem uma descrença, eu sei, mais de 40 anos debatendo esse tema, mas eu acho que agora nós alinhamos politicamente, né, para votar a reforma. Alinhamos a Câmara com o Senado, Arthur Lira com Rodrigo Pacheco, alinhamos os entes federados, Estados, Município e União, alinhamos, né, de maneira pontual, com destaque, né, dizemos assim, ressalvado alguns destaques, quase todos os setores econômicos compreendem que esse modelo atual está esgotado do sistema tributário e tem apoiamento e apoiado a reforma tributária, e temos aí um governo federal que compreende, Manuel está aqui, vai falar, que a reforma tributária ela é importante, ela é estruturante e, portanto, participa. Né? Participa compreendendo que esse debate tem um protagonismo na sociedade, nos setores produtivos, nos entes federados, deve ser como base as duas PECs que estão na Câmara e no Senado. Então, mas participa negociando, buscando as convergências, apoiando, né, ajudando e fazendo aportes para equalização de receita nos próximos 40 anos, dando os recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ou seja, então, é um bom alinhamento. Acho que isto vai criar as condições objetivas que eu espero que na primeira semana, mais tardar na segunda semana de julho, possamos juntos votar no primeiro e no segundo turno a reforma tributária. Então, estou muito confiante e eu tenho convicção que com a reforma tributária, como a gente tem falado sempre, o Brasil cresce e todos ganham. Ganha o povo brasileiro, ganha os setores econômicos e nós vamos avançar o Brasil para ser uma grande nação. O Brasil tem tudo para ser um país que hoje exporta muito, sem valor agregado, passar a ser um país que possa exportar com valor agregado, gerar mais riqueza para distribuir mais riqueza para o povo brasileiro. Eu acho que esse que é o nosso sonho, o nosso objetivo. Obrigado pelo convite, me coloco sempre à disposição para a gente continuar os debates. Nós estamos agora numa fase de revisitar todos os setores, né,
que ainda precisam de fazer algumas convergências, fazer alguns ajustes dentro da especificidade desses setores, mas nós estamos aí construindo os últimos diálogos. Amanhã nós vamos ter reunião com todos os governadores para fazer também os últimos acertos. Espero aí que até final de semana que vem, possamos divulgar, agora não só os parâmetros da reforma, nós divulgamos a espinha dorsal da reforma, que nos próximos dias a sociedade possa conhecer o texto da reforma e, juntos, aí, nesses próximos 15 dias, fazer um bom debate, sempre olhando para o Brasil, para a nação, buscando convergir, para a gente fazer um novo sistema tributário mais simples, mais justo, mais moderno, que dá ao Brasil mais competitividade, né? E que possa ter também até um grau de progressividade, né? Hoje ele é muito regressivo, mas que possamos criar, através desse sistema, algum mecanismo também de devolução de recursos para as pessoas de menor poder econômico, né? Eu sempre defendo, porque eu acho que devolver parte dos recursos pagos no imposto sobre consumo para aqueles de menor poder econômico, por exemplo, as mães do Bolsa Família, seria extremamente importante, né? Uma mãe de Bolsa Família, ao comprar produtos da alimentação, da cesta básica, deveria receber 100% o seu imposto pago de volta. Eu acho que isso é uma progressividade. Eu costumo dizer que as pessoas de maior renda econômica, as pessoas que declaram imposto de renda já recebem cashback, né? Da saúde, da educação, né? Então, a classe média, os mais ricos têm cashback, né? Então, vamos fazer também um cashback, uma devolução para as pessoas de menor poder econômico. Isso também aquece mais o mercado de consumo, né? Isso aumenta a renda per capita da população disponível. E nós somos uma economia que depende do consumo de famílias, né? 70% ganham até 2 salários mínimos. Quanto mais renda per capita o sistema garantir para as pessoas de menor poder econômico, mais crescimento econômico nós vamos ter no nosso país. Então, um bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Muitíssimo obrigado, deputado. Sabemos que o seu horário é muito curto. Se me permite 1 minuto só, eu acho que nós teremos 15 dias eletrizantes, né? E em que medida, nos próximos dias, após a apresentação do novo texto, como se dará esse debate no âmbito da Câmara? E, realmente, a expectativa é que esse debate dure 1 semana, 2 semanas. Exatamente, mas vai se restringir às lideranças? Como que funciona? Porque tem muita coisa na imprensa e, realmente, eu não vi ninguém explicar esse ponto. Olha, nós já realizamos 20 audiências na Câmara. Ouvimos mais de 200 convidados. Todos os setores participaram dos debates. Depois, eu, pessoalmente, devo ter atendido 300 CNPJs. Se tiver um CNPJ que pediu que não atendeu, pode pedir que eu atendo. Nós fizemos ali cálculo, discutimos a alíquota, efetivamente cobra. Ninguém sabe também nem qual é a alíquota que paga, né? Principalmente se trabalhar na lógica do IVA, do valor agregado, né? Do creditamento, né? Débito e crédito. E nós vamos continuar 24 horas aí trabalhando à disposição, quem quiser conversar, né? E vamos conversar com o colégio de líderes sempre. Nós estamos conversando, conversando com todos os líderes, com as bancadas. Eu tenho ido em todas as bancadas. Nós temos participado de todas as frentes parlamentares também, reunião em 3, 4, 5 com as frentes parlamentares, que representam os setores produtivos. E vamos também, se for necessário, revisitar os setores, né? Você tem a indústria, tem o serviço, tem o comércio, né? Tem hotelarias, ou seja, nós estamos à disposição. Então, está aberto aí, quem quiser conversar, vocês têm a representação de vocês, as instituições, né, que representam o setor, nós estamos à disposição para conversar qualquer dúvida e para a gente também fazer o diálogo, que eu acho que, nesse momento, é importante esse diálogo, para que possamos, de fato, ter os votos no plenário, né? Nós precisamos de 308 votos, então, nós temos que ter muita unidade entre nós, né? Muito obrigado, deputado, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, obrigado, bom encontro. Bom, dando sequência aqui ao nosso painel e observando o horário estipulado inicialmente, agora o diretor Manuel Júnior, da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, vai apresentar os pontos que considera importantes dentro desse processo da reforma tributária, considerando naturalmente a visão do governo e toda a sua experiência como auditor fiscal, como conselheiro de tribunal administrativo. Por favor, diretor. Muito obrigado, doutor Gabriel. Antes de mais nada, eu queria agradecer a organização do evento pela
pela gentileza do convite. Justificar a ausência do secretário Bernard Api, imagino que os senhores tenham noção de como é que tem sido esses últimos dias para todos nós lá, e a agenda está realmente muito complicada. Eu já me peço desculpas antecipadamente, porque daqui a pouco tem uma audiência pública na Câmara dos Deputados também, então eu não sei exatamente até quando nós teremos a oportunidade de permanecer, mas eu queria cumprimentar o doutor Gabriel, a doutora Tarsila. É um prazer estar aqui presente. Pelo panorama geral que o deputado Reginaldo colocou aqui, agora os senhores já tem uma noção da amplitude dessa reforma. Eu tenho dito que essa reforma ela veicula uma série de revoluções, não é só uma revolução na economia, é sim uma grande revolução na economia, é uma revolução nas relações federativas, é uma revolução em termos de cidadania fiscal, que é um aspecto que, a nosso juízo, nem sempre tem sido dado o devido relevo, né? E eu vou falar um pouco disso aqui, né, dentro do tempo que nos foi disponibilizado, mas eu começo só fazendo o registro, né, de que esta não é propriamente uma pauta do governo federal. Diferentemente de todas as tentativas de reforma tributária anteriores, né, o governo federal não mandou proposta para o parlamento. As propostas que estão em discussão foram originadas e gestadas no parlamento brasileiro, né? Esta é uma entrega do parlamento para a sociedade. O governo federal é um apoiador dessa reforma por entendê-la crucial, né, para mudar a história desse país, né? Então, o governo federal tem apoiado o parlamento, né, na medida das nossas possibilidades, né, mas sempre reconhecendo que esta é uma entrega do parlamento à sociedade brasileira. Muito bem, dito isto, eu começo fazendo um breve panorama geral, talvez seja a face mais conhecida da reforma, doutora Tarsila, que é o diagnóstico. Ou seja, por que essa reforma está em discussão? Todos nós aqui, eu tenho certeza que todas as senhoras e senhores aqui presentes, conhecem os problemas do sistema tributário atual. Eu começo bem brevemente, eu não vou tomar muito tempo nesse diagnóstico, o interessante é as soluções dos problemas, e não só identificar o problema. Normalmente essa é a primeira parte, uma parte fundamental, né? A gente tem que fazer esse diagnóstico, não tem vento a favor para quem não sabe para onde ir, então nós temos que saber exatamente qual é a situação e o que a gente quer, atingir. Muito bem, o sistema tributário atual é caracterizado, primeiro, por uma extrema complexidade. Extrema complexidade. Eu sou um auditor fiscal de carreira do Estado de Minas Gerais, estou cedido ao governo federal ao convite do ministro e do secretário Api para ajudá-los nessa questão da reforma tributária sobre o consumo, que é a minha área de atuação. E eu dou um exemplo logo citando a legislação do ICMS, com a qual eu sofro e peno junto com os senhores há 30 anos. A legislação, só para você ter ideia, há pouco tempo atrás, antes de vir para o governo federal, eu ajudei vamos dizer, na reconstrução ou na revisão da legislação tributária do Estado de Minas Gerais. O regulamento de Minas Gerais tinha 1000 páginas, senhores. São aproximadamente 500 mil palavras. O regulamento de Minas Gerais. Mas, além disso, né, nós temos instruções normativas, portarias, resoluções. Isso é um inferno, isso é um verdadeiro inferno, a legislação de Minas Gerais. Multipliquem isso por 27, né, nós temos 26 estados do Distrito Federal, e nós vamos ter um panorama do ICMS. Junte-se a isso, legislação de PIS/COFINS, IPI e as milhares de legislações do ICMS, e está configurado o caos. É nesse caos, né? E esse caos tem custo, esse caos, complexidade é custo. Nós pagamos o tributo e pagamos o preço da complexidade, o preço do contencioso, o preço da ineficiência. Isso tudo, né, é incorporado, né, infelizmente, nos custos das empresas e acabam chegando aos consumidores finais. E a gente tem dito que a primeira vítima da complexidade é a transparência. Eu, com meus 30 anos de vivência dedicados só a estudar esse assunto, eu não sei e eu desafio. Eu conheço os maiores tributaristas desse país. Já fiz esse desafio para todos. Nenhum consegue me dizer qual é a carga tributária exata que incidiu sobre essa garrafa de água. Ninguém. Ou sobre esse copo ou sobre esse microfone. Porque a primeira vítima da complexidade é a transparência. Né? Então, assim, isso é absolutamente... isso não tem paralelo no mundo. Mas, infelizmente, os problemas não ficam por aí. Né? Nós temos um flagelo no Brasil, que é a questão da litigiosidade. O deputado Reginaldo tangenciou essa questão também na sua fala. O Brasil, segundo um estudo do INSPER, senhor, tem 75% do PIB em discussões tributárias no judiciário e nos órgãos administrativos.
Isso é muito, isso é pouco? Vejamos o padrão internacional. E eu vou ficar, até porque é mais fácil comparar o contencioso administrativo, né, porque o critério é o mesmo no mundo afora. Só para vocês terem uma ideia, o contencioso total, 75% do PIB em discussões tributárias. Só o contencioso judicial. Nós temos hoje, segundo o Conselho Nacional de Justiça, 27 milhões de processos de execução fiscal pendentes de definição no Poder Judiciário. O contencioso administrativo no Brasil representa 20% do PIB, aquele que está em discussão na via administrativa e que chegará no judiciário ainda. 20% do PIB. Nós perguntamos, isso é muito, isso é pouco? Na OCDE, 0,22. Ah, mas a OCDE é país rico, então, América Latina, 0,19. Ou seja, nós temos 100 vezes mais litígio que qualquer país do planeta Terra. Não é 20% a mais, 30% a mais, o dobro ou o triplo. São 100 vezes mais litígio que qualquer país do planeta Terra, e isso é inadmissível. Isso é a prova cabal de que o sistema está falido. Esse sistema ele é insustentável, porque, eu insisto para os senhores, isso também é custo. Isso impacta diretamente a atividade dos senhores, impacta diretamente o preço que, afinal, é cobrado dos consumidores. Né? Então, assim, nós estamos aqui, eu falei de complexidade, litigiosidade, mas, infelizmente, as mazelas vão muito além. Né? Por exemplo, o nosso sistema tributário atual, eu vou me restringir até para não adentrar a área de tributos federais, tá? Já que eu milito na área de tributos estaduais. O senhor sabe qual que é o recado que a legislação do ICMS dá para o investidor? Senhor investidor, se o senhor ousar investir aqui no Brasil, saiba que o custo tributário do seu investimento só vai poder ser recuperado à razão de 1,48 avos por mês. Ou seja, o senhor só vai recuperar o custo tributário da sua máquina, do seu equipamento, ao final de 4 anos. E a pergunta que se faz é, por quê? Por quê? Num país que precisa de crescimento econômico, de geração de emprego, o sistema tributário cria obstáculos ao investimento. Isso é insano, isso não tem sentido. No mundo, senhores, a ONU reconhece aí 193 países soberanos no mundo, dos quais 174 tributam mediante IVA. Tem 3 países no mundo que fazem isso, que criam obstáculos ao investimento. O Brasil, o Haiti e as Filipinas, que só dão crédito em 60 meses. E a pergunta que nós devemos fazer, está o mundo inteiro errado e só nós que estamos certos? Será que é razoável supor que é inteligente? Né? Ora, é muito mais inteligente, né, estimular o investimento. Do investimento resulta produção, e a produção é tributada. Mas a produção, geração de emprego. E o Brasil não, ele tenta tributar pela via da obstaculização do investimento, da restrição ao investimento. Né? Outra questão, o outro flagelo é a questão da não cumulatividade. Né? Quer dizer, a nossa Constituição, se os senhores forem na Constituição, verão que o ICMS será não cumulativo, o IPI é não cumulativo. Né? Enfim, nós temos até PIS, COFINS não cumulativo também, só não temos ISS, esse é sempre cumulativo. Mas, muito bem, embora haja uma prescrição normativa, embora haja um comando constitucional para que esses impostos sejam não cumulativos, nós convivemos com esse mandamento constitucional, mas com uma cumulatividade factual. Toda vez que o ICMS restringe crédito, ICMS ou PIS/COFINS, né, o IPI, enfim, né, toda vez que há restrição de crédito, nesses impostos que incidem sobre o consumo, né, toda vez que há restrição de crédito, o que nós estamos operando, nós estamos fazendo é agregando mais custo, aquele custo da complexidade, aquele custo do litígio. Né? E a ideia é o ICMS é cheio de restrições, né, o IPI, PIS e COFINS, embora a Constituição determine, né, que seja não cumulativo. Eu comentava com o doutor Gabriel um pouco antes, durante alguns anos eu presidi esse órgão julgador administrativo em Minas, e eu afianço para os senhores, aproximadamente 80% de tudo que se discute no contencioso administrativo em matéria de ICMS tem a ver, direto ou indiretamente, com o tal do aproveitamento indevido de crédito. Porque, pela legislação atual, um mesmo parafuso, um mesmo insumo pode dar direito a crédito ou não, dependendo se esse insumo é incorporado fisicamente ao produto, se ele está utilizado numa linha principal ou, ao invés de estar utilizado numa linha marginal do processo produtivo. É uma discussão insana discutir que parafuso que dá direito a crédito aqui, esse mesmo parafuso não dá direito a crédito ali. Isso não tem razoabilidade. De novo, vamos nos colocar no contexto mundial. Quem no mundo faz essa discussão? Desse chamado crédito físico, o insumo que dá direito e o insumo que não dá direito a crédito. 3 países de novo. Coincidentemente, 3 países de novo. O Brasil,
o Haiti, de novo, que eu digo que é nosso irmão camarada em matéria de equívocos tributários, está junto conosco, e a Costa Rica. Mas ninguém faz essa discussão que insumo que dá direito a crédito, que insumo que não dá direito a crédito. Né? Então, quer dizer, são essas situações, todos esses problemas que eu me referi aqui, absolutamente todos são resolvidos, né, nessa reforma tributária, que prevê desoneração completa para investimentos e exportações, e não essa desoneração fake que a gente convive hoje. Nós convivemos hoje com uma não cumulatividade que é parcial, né, com a desoneração de exportações. A Constituição também fala. As exportações, há uma previsão de imunidade, uma não incidência constitucional para as exportações. Mas eu pergunto, toda vez que há uma exportação e os créditos relativos ao imposto que incidiu nas etapas anteriores não é devolvido ao exportador, nós estamos tributando a exportação pela via subterrânea, oblíqua da cumulatividade. É uma forma de tributar de modo escondido, de modo opaco. E aí eu trago para os senhores uma outra dimensão dessa reforma tributária, que eu falei que é a questão da cidadania fiscal. Né? O Brasil, nós temos aqui, eu qualifico, até já tive a oportunidade de ponderar isso em eventos no próprio parlamento, como uma vergonha nacional, o tal da incidência por dentro. O negócio do imposto incidir sobre o valor do próprio imposto, porque isso engana a sociedade. Uma carga tributária real de 33% aparece na nota fiscal como 25%. Uma carga real de 22% aparece na nota fiscal como uma alíquota de 18%. Por quê? Porque essa alíquota incide sobre a base de cálculo que contém o próprio imposto. Isso é uma tributação, de novo, opaca, escondida, que ocorre nesses porões dessa chamada incidência por dentro. Né? E, de novo, no mundo, dessa vez eu estou só piorando, agora tem só um país, e que copiou da gente, que é a Bolívia. Mas ninguém, né? Ninguém mais, porque o direito básico do cidadão, da empresa, do consumidor, é saber qual é a carga tributária que lhe está sendo imposta. E se nenhum de nós sabe qual que é a carga tributária incidente em nada do que a gente consome, né? Está sendo negado à sociedade, às empresas, ao setor produtivo, o direito mais fundamental da cidadania fiscal, que é saber qual que é a carga tributária que lhe está sendo imposta pelo sistema tributário. Não se sabe hoje quanto paga, para quem paga, né? Para quem se paga, e isso é uma situação absolutamente inadmissível. Né? E eu lembro que a cidadania, que envolve, claro, outras dimensões, mas também a cidadania fiscal, está no artigo 1º da Constituição como fundamento da República Federativa do Brasil, tem como fundamento a cidadania. E tem um artigo 150, parágrafo 5º, a doutora Tarsila pode me corrigir, tem a impressão que esse dispositivo que diz lá, os consumidores serão esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Esclarecidos? Como? Né? Se essa tributação ocorre no submundo da incidência por dentro, se essa tributação ocorre no submundo da cumulatividade. Então, são situações absolutamente inadmissíveis, né, e que estão sendo agora enfrentadas, né, pela reforma tributária. Há um outro aspecto importante, senhores, que também nos coloca na fronteira do atraso em matéria de tributação sobre o consumo, que é a questão dessa separação do que é mercadoria e o que é serviço para fins tributários. Essa separação não tem mais nenhum sentido. E se, em relação aos equívocos anteriores, a gente estava na companhia de alguns poucos países, em relação a esse equívoco, não tem ninguém, nenhuma economia no mundo, mais que faz essa separação artificial entre o que é mercadoria e o que é serviço. Porque essa separação não condiz mais com os modelos de negócio atuais. Elas não condizem mais com os padrões de geração de valor da economia digital, da economia da indústria 4.0, chamada indústria 4.0, em que nós vivemos. Nós temos usado alguns exemplos ilustrativos dessa maluquice, né, que é essa separação, né, entre mercadoria, serviço, ICMS e ISS, porque, por exemplo, há determinados... uma tradicional empresa que antigamente vendia máquinas e implementos agrícolas. Essas empresas agora não vendem isso mais, não, elas vendem hectare cultivável. O que é isso? Vende a máquina, vende o equipamento, vende a análise do solo, vende a correção do solo e entrega o solo pronto para o plantio. Aí eu pergunto para os senhores, isso é mercadoria, isso é serviço? Ou essa pergunta já não tem sentido mais? O que resulta de uma impressora 3D? Se eu vou lá e imprimo um copo numa impressora 3D, é mercadoria? Então seria ICMS. É serviço de reprografia? Isso está na lista do ISS. Ou essa pergunta já não tem mais sentido? Como é que a gente convive com um mundo em que na fábrica de colchões
Ninguém vende mais colchão, vende monitoramento ativo do sono, que é o colchão, mas é a análise da qualidade do sono, já junto. Isso é serviço ou isso é mercadoria? Esta divisão não tem mais sentido, e nem a Bolívia, nem o Haiti, ninguém faz. E a pergunta aqui é, está 100% do planeta Terra errado e só a gente certo? Enfim, então, assim, como eu disse aqui, são várias as dimensões. Eu não toquei aqui, senhores, na questão federativa, né? Nós convivemos também com uma situação esdrúxula, né? E que nós nos acostumamos com ela sem fazer a devida reflexão. Hoje em dia, tanto em matéria de CMS como de ISS, toda vez que um determinado consumidor adquire um produto ou um serviço em outro município ou em outro estado, parte da tributação fica na origem e parte no destino. E isso é absolutamente injustificável. Por quê? Eu dou sempre o seguinte exemplo. Imaginemos aqui uma professora primária que mora lá no interior do Piauí. É uma região mais pobre, é uma região que gera uma renda menor, né? Mas tudo bem, ela recebe lá os seus 2 salários lá como professora, 2 salários mínimos como professora. Nem tudo que ela precisa consumir, ela consegue encontrar lá. Ela entra na internet e compra, por exemplo, de São Paulo ou de Minas Gerais, compra do Sudeste. Parte do valor da compra fica em São Paulo ou em Minas Gerais, porque é exatamente a parte que corresponde à tributação que fica na origem. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo renda do Piauí para São Paulo, onde essa senhora jamais vai demandar um serviço público e de onde ela jamais vai receber um serviço público. Ou seja, ela está no interior do Piauí, a renda gerada lá, que já é muito menor que outras regiões, né? A renda foi gerada lá e é transferida para regiões mais ricas, né? Sendo que ela demanda saúde, educação, é lá, nessa localidade em que ela se encontra. Na medida em que a reforma atribui, né, a receita incidente nessas transações interestaduais e intermunicipais ao ente de destino, ou seja, ao ente onde está o consumidor, nós também estamos aproximando o consumidor do prefeito, do governador, enfim, do ente para o qual ele está pagando o tributo. Isso amplia a cidadania fiscal. Essa pessoa, primeiro, agora, ela vai saber quanto paga, vai estar lá por fora, claro, no documento fiscal. A carga é essa, e o senhor está pagando para o seu prefeito e para o seu governador. Cobre. Cobre que você tem, né? E principalmente os mais humildes, né? Senhores, é o que o deputado Reginaldo falou, a pessoa mais pobre não paga imposto de renda, porque não tem renda suficiente para isso. Ela não paga imposto sobre patrimônio, porque não tem patrimônio. Mas qualquer que seja o nível de pobreza, ela paga imposto sobre o consumo toda vez que compra 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, ou liga a tomada da energia elétrica da sua residência. Então, só que eles não sabem que pagam. É importante, né, o que no plano da cidadania fiscal essa reforma está fazendo, é trazer essa tributação para a luz. Né? Todo mundo tem o direito de saber quanto paga e para quem paga, até para que possa exercer a sua cidadania cobrando serviços condizentes com o que paga. Então, eu sei que o tempo é curto, né? Mas, assim, pudéssemos nós aqui, cada um desses aspectos a gente pode desenvolver muito ainda. Eu não tive tempo de falar aqui como que essa tributação do destino também acaba com a questão da guerra fiscal, que é um problema terrível, né? Nós temos entes da federação que disputam entre si uma mesma base, né? Não imagina, a expressão guerra fiscal é essa mesmo. Senhores, quantas vezes eu estava, nesses meus muitos anos aí de fazenda, às vezes um fim de semana em casa, ou o governador ou o secretário, e não é só o de Minas que faz isso, né? Eu, no caso era de Minas, porque eu sou servidor de Minas, mas isso é uma regra geral, nos convocavam na secretaria e falavam, olha, você tem 24 horas para conceber uma contramedida de guerra em relação àquela decisão que foi tomada pelo Estado A, B ou C, se não quebra o nosso Estado. Isso não é razoável. Isso não é razoável num país que tem no artigo 1º o fundamento da República, falando que a República está fundada na união indissolúvel de Estados, municípios, Distrito Federal, e o sistema tributário botando os entes para disputar entre si, conflitar. Isso não é razoável. Eu encerro a minha intervenção aqui, ponderando até uma observação. A gente estava num evento em Portugal um tempo atrás e tem um professor brilhante, a doutora Tarsila, seguramente já deve ter até se cruzado com ele nesses congressos da vida aí, professor Vasco Branco Guimarães, professor em Portugal, e nós conversávamos, e ele falou comigo, Manuel, a União Europeia são 27 países diferentes, 27 soberanias diferentes, né, com 27 constituições diferentes, que conversam entre si em mais de 20 idiomas, trocam correspondências em mais de 3 alfabetos, grego, cirílico e o latino, e tem um nível de integração tributária maior do que a integração tributária entre os entes da federação no Brasil, e isso é inaceitável.
Isso é inaceitável, porque isso aqui é um país, tem que ser tratado como um país. Então, essa reforma ela está em harmonia com os nossos mais caros valores constitucionais. Cidadania, né? Eficiência econômica, desenvolvimento nacional, redução de desigualdades regionais, né? E é nesse sentido que o governo federal tem apoiado o parlamento, porque nós acreditamos, sim, que essa reforma vai mudar a história desse Brasil em todas essas dimensões que foram aqui tratadas. Muito obrigado, senhor, pela atenção. Muitíssimo obrigado pela aula, sintética, mas muito produtiva e de grande conhecimento. E foram vários pontos abordados. Que, enfim, o setor de telecomunicações ele vem lutando há anos, algumas bandeiras, inclusive na tributação indireta. E, recentemente, nós tivemos a essencialidade do serviço de comunicação reconhecida pelo Judiciário e depois pelo Congresso Nacional, após a aprovação da Lei Complementar 194. E não é só isso, a importância do setor ela sempre foi reconhecida. Se nós pensarmos que, na década de 60, foi editado um decreto em que equiparou o setor de telecomunicações à indústria de base. E esse decreto foi utilizado de diversas formas ao longo dos anos pelos tribunais para garantir direitos das empresas de telecomunicações no que diz respeito, inclusive, à tomada de créditos de CMS, que eram, teoricamente, discutia-se se seriam vedados ou não. Então, dentre todos os pontos, realmente há uma sinergia muito grande com o setor de telecomunicações em relação ao passado e espera-se que, com a reforma, de fato, o setor ele seja reconhecido na sua importância e seja tratado com a altura da sua relevância estratégica de desenvolvimento e inclusão social. E, com essas considerações, eu gostaria de passar a palavra para a professora Tarsila e fazer uma breve leitura do currículo dela, resumido, naturalmente, porque senão estouraríamos o tempo. Doutora em Direito Tributário pela Rode Bowl University, da Holanda, assessora de ministro da STF, professora da pós-graduação do IDP, ou seja, lá da casa, e da escola da AGU. Já foi chefe da dívida ativa da Procuradoria-Geral Federal e da Gerência de Procedimentos Fiscais da Procuradoria da Anatel, Procuradora Federal de Carreira. Bom, bem-vinda, Tarsila Fernandes. Por favor, gostaria que você pontuasse os pontos relevantes da reforma tributária na sua perspectiva. Bom dia a todos e a todas. O microfone está funcionando? Tá. Então, bom dia a todos. Agora está funcionando. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a organização, no nome do Luiz Henrique, pelo convite. É uma alegria participar. Saúdo aqui os meus colegas, o doutor Manuel e o doutor Gabriel. O tema realmente me interessa bastante. A minha especialização, né, meu doutorado é em Direito Tributário, mas eu sou Procuradora Federal de Carreira e a primeira entidade que eu assumi foi na Anatel. Então, não façam conta, mas em 2007 eu assumi na Anatel e fui gerente de procedimentos fiscais da Procuradoria da Anatel por um tempo. Então, essa parte aí, da tributação setorial, é um tema que me interessa. Então, vamos falar um pouquinho de reforma tributária e eu vou tentar focar um pouco nessa questão do setor de telecomunicações. Em relação ao diagnóstico, eu não tenho mais o que acrescentar, né? O doutor Manuel falou muito bem, o nosso sistema precisa ser reformado. O nosso sistema, se a gente olhar, é muito constitucionalizado, está na Constituição de 88, então isso já está desatualizado para as novas tecnologias, mas se você observar, a base dele é o Código Tributário Nacional, que é de 1966. Então, se em 88 já estaria desatualizado, né, para hoje, imagina em 1966. E aí, alguns dados que eu trouxe também que eu achei interessante, né, só para complementar. A gente gasta mais tempo, 10 vezes mais tempo para cumprir a obrigação acessória quando se compara com os países da OCDE. E de 190 países estudados, a gente, em complexidade tributária, está em 124. Eu achei até modesto esse número, eu achei que ia estar mais para trás. Mas, enfim, o nosso sistema a gente não precisa, né, mais justificar que a gente precisa alterar. A gente tem, então, 3 PECs, só para falar rápido das 3 PECs que a gente está no folder, né, a PEC 45, a PEC 110 e a PEC 46. O foco vai ser a PEC 45. Por quê? Porque o Bernardo Api é um dos autores intelectuais da PEC 45, então, quando ele veio para o governo atual, a gente sabia que era a PEC 45 que ia
ser o foco da reforma tributária, né? A PEC 45 e a PEC 110 elas são muito parecidas. A PEC 45 unifica 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E a PEC 110, que foi proposta no Senado, de autoria do Senado, como o doutor Manuel falou, é um projeto de reforma tributária do Congresso Nacional, não é do governo, né? O governo atual não enviou nenhuma proposta de reforma tributária. A PEC 110, ela unificava 9 tributos. Mas o que interessa mesmo, realmente, é a tributação sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E aí, só para complementar o exemplo da impressora 3D, qual tributo vai ser, se ISS ou ICMS, tem essa discussão, se é mercadoria ou serviço, eu vou acrescentar mais um, porque na impressora 3D é uma industrialização, considera um processo de fabricação aditiva, então incide IPI também. Então, você imaginou mesmo, é ICS, e é ISS, é ICMS ou IPI. Então, está bem justificada a necessidade de reforma tributária. E aí a PEC 46, que ela é pouco falada. O que é que ela trata? Ela é conhecida como Simplifica Já. E ela é uma proposta um pouco mais modesta, bastante modesta, porque a ideia dela é, olha, esse caos de obrigação tributária acessória, principalmente, que as empresas têm que cumprir, ICMS, 27 estados legislando, ISS, em tese, 5 mil e tantos municípios. Então, o que é que a gente vai fazer? Simplificar a obrigação acessória. Então, a gente não vai unificar tributo, a gente vai unificar a regulamentação. Então, eu acabo com as 27 legislações estaduais, acabo com mais de 5 mil legislações municipais que, em tese, pode ter sobre ISS, e vão vir 2 leis complementares nacionais para regulamentar o ICMS, que continuaria ICMS, e o ISS, que continuaria ISS. Em relação a essa briga, serviço ou mercadoria, ela faz a diferenciação entre bens tangíveis e intangíveis. Então, se for bem tangível, seria ICMS, se for intangível, ISS. Eu, sinceramente, acho que essa PEC 46 fica na manga, né? Se não passar nem a 45 ou a 110, então vamos pegar a 46, mas eu acho que o momento é muito favorável para passar a PEC 45, então vamos focar no ótimo. Se não der, aí a gente tenta simplificar. E aí, trazendo um pouquinho para o setor, né? Quando eu dou aula de tributação e novas tecnologias também, eu pergunto para os alunos, olha, quando você está vendo um serviço de streaming de vídeo, eu nem falo OTT ainda, depois eu explico OTT para eles, você acha que paga ISS ou ICMS? Quando você está vendo Netflix, Disney Plus, ou quando você está vendo a da NET, eu esqueci, NetNow, e a da Claro TV, você paga ISS ou ICMS? Depende a resposta, né? Se for Netflix, você vai pagar ISS, a empresa vai pagar ISS. Se for NetNow, vai pagar ICMS. E aí eu mostro, não é a diferença. Qual é a diferença? O ISS não é só porque é no máximo 5%. E o ICMS, até ano passado, tinha estado que cobrava mais de 30% de ICMS. Mas tem toda a tributação setorial, né? Você atrai a regulamentação da Anatel, você vai pagar FUS, Funtel, TFF, TFI, todos os tributos do setor também. Mas só essa diferenciação entre ICMS e ISS já tem aí quase 5 vezes mais. Só porque a diferença é o quê? Se você presta ou não serviço de telecomunicação. Não tem como as empresas de telecomunicação competir com essas empresas de serviço de valor adicionado quando elas estão oferecendo o mesmo serviço. Porque a tributação é muito mais pesada. Então, a reforma ela tem que ajudar de alguma forma nisso. Né? Não dá para tudo bem, esse serviço over the top, eu não estou oferecendo o serviço de telecomunicação, não ofereço a infraestrutura, então não é ICMS comunicação. Né? Eu estou só prestando serviço. Também, por outro lado, não posso atrapalhar o desenvolvimento tecnológico. A gente vai nivelar por cima ou por baixo? Essa era a dúvida que eu queria ver como que a reforma está tratando. Porque o que ele disse, a gente vai ter um IVA dual, IBS e CBS, provavelmente, né? Um no âmbito nacional e aí ICMS e ISS. A gente acaba com essa disputa se vai ser serviço ou mercadoria, mas a gente vai acabar com essa disputa, com aquela alíquota única que se diz que vai ser 25%, então vai piorar, em tese, para os 2 setores. E aí, um ponto também que a gente viu, porque o que a gente leu até agora foi só o relatório, né, do GT, a gente não viu os artigos, o deputado Reginaldo falou que na próxima semana provavelmente vai divulgar. Mas a ideia a gente vai ter um IVA dual, foi defendido por muito tempo como a opção ótima, o IVA único, mas por questões federativas, né, brigas federativas, a gente vai ter um imposto federal
que ou é imposto ou é contribuição, e um estadual e municipal, e vão ser também, por muito tempo, Bernardo Api defendia um tributo, uma alíquota única. Ele dizia, quando todo mundo paga menos. E a alíquota única? Porque a reforma tributária ela não busca baixar tributo, essa reforma tributária, de forma imediata, busca manter a mesma carga tributária, e a ideia é, para eu manter a mesma carga tributária, a alíquota ficaria na faixa de 25%. Já é uma das maiores alíquotas de IVA no mundo, né? Mas tudo bem, se mantiver a carga tributária, ela seria na faixa de 25%, e aí seria para todo mundo 25%. Então, no último relatório, né, quando foi divulgado, já disse, não vai ser uma alíquota única, porque tem a questão de alguns setores que a gente tem que respeitar a especificidade. E aí, o que se anunciou até agora? Saúde e educação, perfeito. Né? Saúde e educação, se eu coloco uma alíquota de 25%, você joga para quê? Para o setor público. Então, saúde e educação. Eu tenho uma filha, ela estuda numa escola privada. Se a tributação for muito pesada, a ponto de eu não conseguir mais pagar uma escola privada, eu vou pressionar o setor público, um gasto público maior. Mesma coisa com a saúde. Né? A saúde e a educação está justificado. Se falou também no setor financeiro, que, por conta das suas peculiaridades, porque não gera muito direito a crédito, então vai ficar nessa alíquota diferenciada setorial. Não se falou, e aí eu não sei, eu acho que vocês podem aproveitar, né? O deputado desse aqui se colocou à disposição, não se falou no setor de telecomunicações. Se ela vai entrar nessa alíquota mais baixa, setorial, ou não. Como vai ser isso, se isso vai ser só depois do meio de lei complementar, é o que está se desenhando, né? Vai ser por meio de lei complementar que vai se definir. Não sei se os setores já vão estar na própria PEC. E o que é que vocês têm a favor de vocês? Né? O doutor Manuel falou aqui. 3 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade das alíquotas diferenciadas de ICMS em relação a telecomunicações. E aí, o que é que o Supremo disse? É o tema 745. Telecomunicação é um serviço essencial. Ela não pode ter uma alíquota maior do que a alíquota básica, do que a alíquota modal. Então, foi por isso que a tributação, que antes alguns estados era mais de 30% do ICMS, jogou para a alíquota modal, que a média ia 18%. Depois dessa decisão do Supremo, veio também a Lei Complementar 194, que expressamente considera a telecomunicação como serviço essencial. Claro que, com a PEC, vai cair o ICMS, a regra da seletividade, todas essas regras, mas será que vai cair também a noção de que telecomunicação é um serviço essencial e, por isso, precisa ter uma alíquota, não pode ter uma alíquota maior do que eventual alíquota setorial que exista? É um ponto para reflexão aqui que eu trago também. E outro ponto que eu queria trazer é em relação à internet das coisas. Né? Eu, como trabalhei na Procuradoria da Anatel há vários anos, eu vejo uma mudança, em parte, de mentalidade. Não sei se é o que vocês sentem também, vocês estão na área de telecom. Mas, da minha percepção, é que antes a Anatel tinha uma posição, e, enfim, eu fui procuradora federal lá, uma crítica, uma autocrítica, muito de tributar. Vamos tributar, vamos tributar. Isso é ou não, isso é base ou não? Vamos tributar. E aí, com a internet das coisas, quando veio o decreto regulamentando o Plano Nacional da Internet das Coisas, tinha uma discussão grande se isso ia ser, né, SVA ou se, de alguma forma, ia estar dentro do conceito de serviço de telecomunicação. E aí o decreto vem expressamente e diz que vai ser serviço de valor adicionado. A consequência regulatória, né, é importante, mas a consequência tributária foi uma vitória grande para o setor. Então, eu vou atrair ISS. De novo, a internet das coisas é a base do desenvolvimento tecnológico. Né? As coisas inteligentes. Né? Quem aqui? O smartwatch, carro inteligente, geladeira inteligente. Se eu colocar uma tributação de 25% nela, será que eu também não vou estar atrapalhando o desenvolvimento tecnológico? Então, eram basicamente esses 3 pontos que eu queria trazer aqui para a reflexão. Agradeço, fico à disposição. Obrigado, professora, pela aula, muito didática. Bom, para encerrar o painel, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença dos palestrantes, inclusive do deputado Vitor Lippe, que, por uma questão inesperada, nessa manhã não pôde comparecer. O deputado Aguinaldo virá mais tarde. E a gente encerra esse painel com a certeza da importância do setor e a absoluta esperança de que teremos aí um tratamento justo, que reconheça a importância do setor de telecomunicações
e, acima de tudo, gere segurança jurídica e diminuição do contencioso tributário. Um bom dia a todos.